Oi, gente, Roberto Hilbiscar do blog da Opinião Incoerente. Acabei de ouvir Not Dead Yet, The Memoir, né? As memórias do Phil Collins. Eu digo ouvir porque eu escolhi a edição em audiobook. É ele quem narra e ele é um bom narrador. Tanto na escrita, vamos dizer assim, eu vou tratar como livro, tá? Tanto na escrita quanto na interpretação. Ele tem formação de ator, então é gostoso ouvir ele narrando a história. Eu sempre achei... Eu sou fã do Phil Collins, então eu vou já dizer claramente que eu sou fã dele. E eu achei uma das personagens mais peculiares dos anos 80, porque numa década de excessos, mas onde todos os homens usavam maquiagem, lembra do Duran Duran, do Culture Club? E era tudo muito grande, tudo muito... tinha as ombreiras, o George Michael, tudo, né? Popstar sempre é novinho. Você tinha do outro lado o Phil Collins, um tiozinho carequinha, sem bundinha, às vezes mais gordo. A gente aprende na autobiografia que era por causa de injeções de cortisona, parte dele estar mais acima do peso era inchaço, de tanto que ele tomava cortisona, que trabalhava o tempo inteiro, tinha que cantar o tempo inteiro. Mas ele era típico, porque ele era, sei lá, um tipo papai classe média, mas fazia as caixas registradoras perderem o fôlego. Então, assim, ele é peculiar, mas à primeira vista, ele tá fora, então, dos padrões dos anos 80, do excesso, né? Porque ele não parece nada disso. Parece que é um senhorzinho de classe média. Só que ele tá totalmente inserido dentro do tal decantado e redutor, né? Excesso dos anos 80, por um outro fator, porque ele estava em todo quanto é lugar. Lendo a biografia dele, ou ouvindo, Not There Yet, a gente até fica cansado. Cara, como que esse cara trabalhava? Ele não parava, né? E ele estava em todos os lugares. Então eu imagino, para quem não era fã na época, como que se devia enjoar. Eu agora, com 50 e tantos anos, já não tanto fã, eu enjoei meio ouvindo ele falar. A autobiografia é bem escrita, ele é um narrador informal, bem-humorado, é o Mr. Nice Guy. Ele tenta colocar panos quentes em alguns dos escândalos, como ele ter pedido divórcio da segunda esposa com fax, depois de tê-la traído. Dentro de uma autobiografia, tá bem escrita. Ele começa lá dos anos 60 e vai até 2016, quando foi publicada, né, que é quando ele decide fazer o comeback, fazer a volta. Agora ele faz shows, mesmo de cadeira de rodas. O final da biografia é a parte mais difícil de ler, ou de ouvir, porque, cara, como ele afundou no álcool. Quando ele parou de trabalhar, ele afundou no álcool. Porque uma das coisas assim que a gente nota na autobiografia é que ele idealiza a vida familiar, né? Ele quer parar, quer ser pai, quer ficar com os filhos, só que ele não consegue dizer não pros convites. Então tem hora que você fala, pô, cara, para um pouco, você vai se destruir. E ele quase morre mesmo por tanta coisa. É bem controverso. Aí tem um pedaço nos anos 90 em que ele já está longe dos holofotes e ele vai socializar, tentar, né? Socializar com um dos irmãos Gallagher do Oasis. Não sei se eu li, mas nunca sei. Ele tá lá fazendo uma jam session num barzinho, ele e Phil Collins, e ele vê sentado numa mesa um desses irmãos Gallagher, talvez o Noel, né? A esposa, o Johnny Depp, mais alguém, e ele vai chamar a Kate Moss. E ele vai chamar pra fazer uma jam com ele, pra tocar com ele, e aí ele comenta, né, que ele foi esnobado, que eles não quiseram, e que foram mal educados a ponto de depois a Kate Moss ir lá pedir desculpas pra ele. Realmente falta de educação, né? Só que, colocando em perspectiva, há alguns capítulos, quando ele estava falando Live Aid, o show de 1985, que ele tocou nos dois lados do Atlântico, isso provocou
uma celeuma, porque as pessoas ficavam, poxa, esse cara é muito... quer aparecer demais, mas enfim, quando ele comentava sobre o Live Aid, ele aproveitou para dizer por que que ele não, é, por que que ele sempre aceitava os convites, ele não parava de aceitar os convites, né, do Robert Plant, do Eric Clapton, e ele disse que é justamente por isso, ele falou, eles eram meus heróis, eu não estava excursionando ou aceitando pedido para participar com a ele cita lá, nominalmente, né? Não era para trabalhar com o Duran Duran, Culture Club ou assim de Lauper, era para trabalhar com meus heróis. Ou seja, ele fez em público, né, na autobiografia, o que ele acusa o Gallagher de ter feito particular. Se ele não tivesse contado, se ele, Phil Collins, não tivesse contado para ninguém, a gente não teria sabido da esnobada. Mas ele acabou fazendo a mesma coisa em público, né? E ele esquece também, né, que ele gravou True Colors da Cyndi Lauper. Então é assim, o Noel Gallagher fez o que provavelmente ele fez também nos anos 80, ou faria com aquela geração mais nova. Então eu sou fã, mas não posso ser cego enquanto eu estou resenhando, né, o material. É sempre assim, é sempre controverso, né? Ele assume as culpas, mas é como se fosse um destino que ele não conseguisse controlar, né? Então eu quero ser pai de família e quero ter um bom casamento, mas aí ele não consegue controlar, ele tem que excursionar, ele tem que fazer, ele tem que produzir, ele tem que trabalhar. Pelo menos ele assume que ele é o culpado de tudo isso, né? Porque ele tem 3 casamentos. É um bom trabalho para ler. Como ele é mais velho, né? Quem é realmente fã ou cria dos anos 80 não vai se identificar tanto. Porque o Phil, por ser mais velho, os heróis dele eram o Clapton, o Zeppelin, todo esse pessoal dos anos 60. Eu, por exemplo, nunca me identifiquei tanto com os heróis dele, porque eu sou dos anos 70 e 80. Então, assim, se você vai querendo achar fofocas suculentas da Madonna, não tem. Né? Ele cita o Brasil em 2 ocasiões, em 2 linhas. Numa festa ele encontra o Barrichello, que ele coloca como um dos grandes da Fórmula 1, e aí ele fala, Barrichello estava lá, e ele devota assim, umas 3 linhas para a visita que ele fez ao Brasil com o Genesis, né, em 77, e que ele comprou uma piranha, stuffed piranha, se envolveu com voodoo, ou seja, Brasil exótico. Mas é assim, eu gostei do material, teria gostado mesmo se fosse lido, fluido. Foi bom ter ouvido o Phil em Not Dead Yet. Tchau.